Construída em uma área de 80 mil metros quadrados, a Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial que conta com mais de 50 edificações, distribuídas entre ruas, bosques e lago. E onde são atendidas, em média, 4.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, de famílias de baixa renda. Neste local são desenvolvidas diversas atividades socioeducacionais: escolas, cursos, oficinas, panificação, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico e laboratório de análises clínicas. A creche A Manjedoura é reconhecida pela excelência de suas instalações e pelo alto padrão de serviços que oferece. As crianças recebem alimentação, vestuário e acompanhamento médico e pedagógico. A Mansão do Caminho dispõe ainda de um centro de cultura, com diversas oficinas, para adolescentes de 12 a 16 anos. Além de uma escola de informática, com curso básico e de manutenção de microcomputador. Aqui também está localizado o primeiro centro de parto normal do Norte e Nordeste, que conta com a mais moderna técnica arquitetônica, oferecendo o máximo de conforto e funcionalidade para a parturiente e o obstetra durante a realização do procedimento médico. Já o laboratório Dr. Bezerra de Menezes destina-se ao atendimento ambulatorial aos alunos, funcionários e pessoas assistidas pela instituição, com diversos procedimentos, além do Centro de Saúde José Carneiro de Campos e da farmácia Leonice Bispo. A Caravana Alta de Souza, fundada em setembro de 1948, é trabalho voluntário voltado para o atendimento de idosos e pessoas inválidas, portadoras de doenças irrecuperáveis e degenerativas. Fundada por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira, em 15 de agosto de 1952, a Mansão do Caminho hoje conta com mais de 200 funcionários, além de 400 colaboradores voluntários permanentes, que juntos fazem movimentar toda essa engrenagem. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. Dando início agora à nossa programação online, através da plataforma espiritismoplay.com e pelo canal do YouTube da AME Piauí, convidamos o Dr. Leonardo Machado, da AME EPE, para proferir a palestra A Psicologia Transpessoal e o Crescimento do Ser. É um prazer enorme tê-lo conosco, Dr. Leonardo, enriquecendo ainda mais a 10ª jornada da AME Piauí, o significado existencial do ser, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Dr. Leonardo Machado é médico psiquiatra e psicoterapeuta, professor de psicologia médica e psiquiatria do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutorando em neuropsiquiatria pela também Universidade Federal do Pernambuco, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Muito bem, eu agradeço o carinho, agradeço o convite
E para mim é sempre um prazer poder estar ou presencialmente ou virtualmente aí em terras piauienses. A terra que tem a verdadeira cajuína, né? Porque é uma cajuína mais cristalina, que me disseram que quanto mais cristalina, melhor a cajuína. Então, trago um abraço aqui de Pernambuco, com um pouco de tapioca, junto com a cajuína do nosso Piauí, nesse Nordeste que nos encanta tanto, que nos alegra tanto, que tem tantas semelhanças de culturas, de desejos e de povo. Esse Nordeste que nos possibilitou a reencarnação, nos possibilitou estarmos juntos e que traz também um certo pioneirismo aí com a nossa Kátia Marabuco, junto com o pessoal da AME, do Piauí, em trazer esse modelo híbrido. Era para eu estar aí presencialmente, mas devido a algumas questões de saúde, que irei, ao longo da palestra, discorrer um pouco, a título de exemplificação de alguns pontos que irei falar, nós estamos aqui virtualmente. Mas nem por isso a virtualidade nos tira a possibilidade de estarmos presentes. A forma que fizeram, estou vendo vocês, né? Então vocês estão me vendo, mas eu também estou vendo vocês. Então, de certa forma, nós estamos nos abraçando, né? Do ponto de vista virtual, aí com o Piauí, e do Piauí para o mundo a partir das redes sociais, das mídias sociais. Então, é um prazer e uma alegria estarmos conectados. Eu queria trazer de início uma fala poética do Carlos Drummond de Andrade. Ele vai dizer num livro que eu gosto muito, Amar se aprende amando, um livro de poesias. Ele coloca assim: o amor que move o sol como as estrelas. O verso de Dante é uma verdade resplandecente e curvo-me ante a sua magnitude. Ouso insinuar, sem a pretensão a contribuir para que se desvende o mistério amoroso, que amar se aprende amando, sem omitir o real cotidiano, também matéria de poesia. Então, a fala de Carlos Drummond de Andrade me parece bastante pertinente, porque ele não ousa encerrar o que seria o amor, mas ele traz a perspectiva de que, mais do que uma teoria, o amor é uma especialidade teorética, ou seja, algo que se vivencia e, ao se vivenciar, se aprende. Da mesma forma, o viver. Eu parafrasearia o Carlos Drummond de Andrade dizendo que viver se aprende vivendo. Então, as teorias psicológicas, as teorias filosóficas e também um embasamento espiritualista, eles nos servem de um certo sustentáculo, mas não tiram a nossa necessidade de viver, a nossa necessidade de aprender conforme vamos vivenciando a nossa existência. E esse aprendizado, ele não se dá, como muito bem coloca Carlos Drummond de Andrade, apenas em versos dantescos, apenas em momentos oficialmente poéticos. Mas o que Carlos Drummond de Andrade faz nesse livro é, na primeira parte, ele traz uma série de poesias sobre o amor romântico, né? Um amor mais idealizado. E na segunda parte, ele traz poesias mais do cotidiano. Por exemplo, um amigo dele ia ganhar algum título e ele então faz uma poesia para o amigo. Uma amiga ia fazer aniversário e ele então faz uma poesia para a amiga. Então ele vai narrando poeticamente esses momentos, né, outros momentos prosaicos também, de certa forma exemplificando o que o livro propõe, que amar se aprende amando. E viver também se aprende vivendo. Nesse sentido, a gente vai querer partir dessa premissa e fazer uma digressão histórica em termos da visão humana sobre a psique, que seria a palavra grega que origina o psiquismo, origina essa possibilidade de mente. Por isso, voltaremos lá para a Grécia, né, antes mesmo da psicologia oficialmente estar criada, porque vai ser uma construção bem mais tardia, porque os filósofos gregos, de certo modo, eles são os primeiros terapeutas da alma, né? Os primeiros terapeutas da psique. E a filosofia é vista, então, como a primeira terapia, de fato, da alma. De tal modo que alguns filósofos, algumas escolas filosóficas, eram verdadeiras escolas terapêuticas, porque, naquele momento, as escolas, elas não são as escolas que nós conhecemos no dia de hoje, ou uma faculdade que nós conhecemos nos dias de hoje. E, para isso, eu queria trazer à luz
Os dois grandes nomes que iluminam a filosofia antiga, que é Platão, né, e Aristóteles. Esses dois herdeiros de Sócrates. Platão, então, um jovem da aristocracia, e aristocracia vem de aristo, que significa excelente. Então, ele é um jovem aristocrata, né, um jovem de origem abastada do ponto de vista financeiro, e quando chega em determinado momento, ele começa a seguir Sócrates numa fase em que Sócrates já se encontra na maturidade. Mais tarde, Aristóteles vai ser aluno de Platão, no que Platão fundaria a primeira escola, que ele chama de academia. Então, a academia platônica não é como a academia hoje, por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, em que a gente vai lá ensinar, os alunos vão lá ter aulas e depois voltam para casa e, eventualmente, até ficam muito imersos, como, por exemplo, o curso de medicina, os cursos de saúde, em que você tem um tempo integral e, de fato, quase que vivenciam a academia. Mas, na época de Platão, a academia era uma escola em que os discípulos iam e, de fato, quase moravam lá. Por quê? Porque a filosofia antiga ela tem uma face em comum, uma face que era um modo de viver. Não dá para você pensar na filosofia antiga apenas como uma filosofia teórica, apenas como algo de especulação. Para o filósofo antigo, e aí Platão e Aristóteles como dois exemplos que queria citar nessa fala inicial, a filosofia era também um modo de viver. Por isso que um filósofo mais moderno, Pierre Hadot, no seu livro A Filosofia Antiga, ele vai dizer que a filosofia antiga se tratava de verdadeiros exercícios espirituais, no sentido de que traziam uma espiritualidade maior, não era uma religião no sentido formal, mas espiritualidade no sentido de trazer algo diferente que transcendia, digamos assim, a especulação. E o próprio Platão, ele vai ser, digamos assim, essa primeira possibilidade de podermos pensar o que seria a psique. E Platão vai trazer a teoria das ideias. Na teoria das ideias, de certa forma, ele vai colocar que a essência, porque essa é a busca também da filosofia antiga, a busca pela essência, a busca pelo que é verdadeiro, mas uma verdade que não está dissociada da vivência. E nesse sentido se parece muito com a visão de Jesus. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse sentido, essa fala crística fala de uma libertação que vem pela ação. Aquele que quiser me seguir, tem uma outra fala bíblica, né? Que pegue a sua cruz e me siga. Não dá para ser, digamos assim, alguém que segue o cristianismo às custas da cruz de Jesus somente, na visão crística, para poder ser cristão, de fato, ou um seguidor dele, porque não é ele que cria o nome cristianismo, é o Lucas, mais tarde, como nós sabemos, é preciso pegar a sua cruz, ou seja, vivenciar o ensinamento. E é isso também que os filósofos antigos diziam. Então, eles buscavam a verdade, mas não como uma especulação que ficasse apenas no terreno cognitivo. Eles buscavam a verdade como uma libertação, digamos assim, de uma vivência diferenciada. Então, Platão falava dessa essência que estava para além da matéria. A teoria do eidos. A teoria eidos nem sempre é muito bem visto na tradução pelos filósofos como sendo ideias, tá? Eidos seria mais essa coisa de essências, embora a tradição mais comum é traduzir como sendo as ideias. Mas as ideias, então, seriam as essências. E esse eidos seria a tua essência, a minha essência, a essência do universo. E essa essência, na visão platônica, estaria para além da matéria. Então, de certa forma, o platonismo, ele inaugura, ou pelo menos dissemina um pouco mais, uma visão transcendente, de transcendência, de transcender um aspecto mais visível. Essa visão não é uma visão original de Platão, se a gente encontrar, pelo menos no Ocidente. Não estou falando do Oriente, porque você tem uma outra perspectiva histórica, uma outra perspectiva de pensamento. Mas no Ocidente, quem traz até antes de Platão é o próprio Pitágoras. E o pitagorismo, ele é muito imbuído dessa visão do transcendente. Não é à toa
que alguns colocam que o platonismo, né, o Platão, assim como Sócrates, eles têm uma fase que é muito influenciada pelo pitagorismo. E o pitagorismo, né, assim como essa parte da vida, essa parte da teoria de Platão, porque são 32 livros que Platão deixa escrito. E o Platão, num desses livros, que é uma carta, pelo menos a carta 7ª, que se atribui a Platão mesmo, ele vai dizer que o principal da sua filosofia não está nos livros, não está nos diálogos, estava na tradição oral, que ele então discutia com os discípulos, com os alunos na academia. Então é óbvio que não dá para simplificar o que seria o platonismo, mas existem fases do platonismo. Existe, por exemplo, um diálogo chamado Teeteto, que é uma base para o pensamento cético. Existe um diálogo chamado Timeu, em que Platão vai dar a ideia do demiurgo, que seria o criador inicial de tudo. Então você tem várias fases do pensamento e dos diálogos de Platão. Mas um dos diálogos mais famosos é o diálogo Fédon. E no diálogo Fédon, que narra o final da vida de Sócrates, fica muito claro a visão da transcendência que se aproxima dessa transcendência que temos com a visão espiritualista. Por quê? Porque Platão vai, na boca de Sócrates, dizer que o verdadeiro filósofo não teme a morte. Por quê? Porque filosofar seria um exercício de buscar a sabedoria. E na visão socrática, esse corpo, ele impediria nós conseguirmos adentrar na verdade mais pura, na verdade mais essencial. Então, morrer, né, ir para o outro lado, seria a possibilidade também de o filósofo encontrar essas verdades. Então, no livro Fédon, que é o primeiro tratado, que não é um tratado, na realidade, é um diálogo, porque o Platão ele até traz uma nova forma de escrever. Ele traz uma forma, por isso que os livros dele são livros muito palatáveis, mesmo para quem não é um filósofo formal, porque ele escreve como se fossem diálogos, né? Ele tenta traduzir a tradição grega, a tradição socrática, em diálogos. Então, são quase verdadeiras novelas, né? Quase verdadeiros, usa quase uma coisa teatral. Diferentemente de Aristóteles, que escreve mais os tratados. E você lê Aristóteles, é muito mais denso e até um pouco mais cansativo do que ler os diálogos platônicos. E o diálogo Fédon é um diálogo que traz essa atmosfera. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o diálogo Fédon, eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu li assim todo, né, numa tradução boa, do Carlos Alberto Nunes, um médico também, que foi da Universidade Federal do Pará, que traduziu. Ele era médico, mas era linguista, era escritor, era tradutor, e traduziu direto do grego a obra platônica como um todo, bem como 2 livros de Homero, né, da tradição homérica, Odisseia e Ilíada. Então, eu lembro que li, por quê? Porque eu sou espírita desde que nasci nessa existência, nasci em uma família espírita, e encontrei lá, em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala de Kardec que me tocou muito, ao dizer que Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e da ideia, portanto, espírita. E ali, Kardec faz um resumo de principais pontos da teoria platônica, e muitos desses pontos estão contidos no Fédon. Então, 2 pontos que você vê muito bem claro no Fédon, a imortalidade da alma e a reencarnação. Aliás, a imortalidade da alma é argumentada como um fato por Sócrates, para fazer com que o filósofo não tivesse o medo da morte, e um dos raciocínios que Sócrates traz é o fato de nós termos reencarnações, termos reminiscências de outras existências. Então, o argumento das reminiscências para Sócrates sustenta o argumento da imortalidade, que sustenta o fato dele não ter medo da morte. Quando abrimos as páginas da codificação, é no mínimo interessante observar não só essa introdução do livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas observarmos a forma como o Livro dos Espíritos é escrita num diálogo, remetendo à obra platônica. Não é curioso também encontrar na obra de Kardec uma proposição de que ele vai dizer assim: a verdadeira aristocracia é a aristocracia intelecto-moral. Que são esses 2 pontos que a visão espiritista se bate tanto.
o desenvolvimento intelectual junto com o desenvolvimento moral. Uma coisa mais teórica e uma coisa mais prática. E as duas se casando para poder dar o desenvolvimento espiritual, ou como propõe o tema, o crescimento do ser. E essa visão da aristocracia intelecto-moral é encontrada quase que ipsiliteri no livro A República, que é um livro grande, em que Platão sustenta que para dirigir, para governar a cidade, existiria uma outra forma de aristocracia, que era a aristocracia do sábio. E o sábio era aquele que reunia a vivência, então seria a parte moral, numa fala kardeciana, junto com o conhecimento, então seria o intelectual. Então, o verdadeiro político e a verdadeira política, numa fala platônica da República, seria a política e a república do sábio, que até hoje não conseguiu ser feita, mas que era o ideal platônico, né? E, de certa forma, é isso que Allan Kardec também resgata quando ele vai dizer da aristocracia intelecto-moral. O fato é que nessa escola, nós então construímos a visão da transcendência. E Aristóteles vai ser aluno de Platão, consequentemente, indiretamente, aluno de Sócrates, não diretamente, porque ele não conheceu. E quando Platão desencarna, falece, digamos assim, a academia vai ser dirigida por outro discípulo, e aí Aristóteles ele funda uma outra escola, que é o Liceu. Então você encontra esses dois termos, academia e às vezes liceu, como sinônimo de escola. Por quê? Porque está lá na tradição filosófica grega, o liceu aristotélico e a academia platônica. Só que Aristóteles ele tem sim uma predileção pelos temas éticos, haja visto, por exemplo, o livro Ética a Nicômaco, mas ele tem uma predileção muito grande pelos temas biológicos, os temas das ciências naturais. E, diferentemente de Platão, que escreve diálogos, Aristóteles escreve tratados. E cerca de 70% dos tratados que ele escreve é sobre ciência natural, é sobre, digamos assim, biologia, sobre a descrição anatômica, por exemplo, de animais. E é natural que muitas coisas que ele escreveu do ponto de vista como um pai da ciência, o Darwin, ou Darwin, ele vai colocar que, de certa forma, Aristóteles é o pai verdadeiro, digamos assim, da genética. Por quê? Porque, diferentemente de Platão, Aristóteles ele não consegue conceber uma realidade transcendente. Ele vai falar de uma realidade imanente, ou seja, que está em nós. Então, o que caracteriza a essência numa visão aristotélica, uma essência do ser humano, estaria no próprio ser humano. E essa palavra matéria é uma palavra que, de certa forma, é Aristóteles quem cria. Ele pega o termo, ele pega a madeira para tentar descrever, digamos assim, a substância que estaria por trás da nossa essência. E aí, quando se latiniza o termo, se coloca o termo matéria. Então, nesse aspecto, as ideias aristotélicas são quase que um precursor da ideia do gene. Alguma coisa imanente à matéria, dentro da matéria, que passa entre gerações, né, as características fundamentais do humano, que torna o humano humano e não um cavalo, e não um rato, por exemplo, porque nós temos as características genéticas dentro da matéria que dão essa possibilidade. Talvez essa predileção pelas ciências naturais de Aristóteles se deva ao fato de Nicômaco, que era o pai dele, era médico. E provavelmente Aristóteles também foi ensinado medicina. Provavelmente ele também tinha formação médica, embora não exercesse a medicina. E aí talvez seja um dos motivos pelo qual ele escreveu tanto sobre as ciências. E um dos motivos pelo qual ele seja considerado um dos pais da ciência. O que é que acontece? Quando o pensamento religioso domina a nossa história, esses dois filósofos, né, Platão e Aristóteles, eles são adotados como os grandes pensadores autorizados pela Igreja. Sendo que o platonismo, com essa ideia de transcendência, se aproxima muito de uma visão mais religiosa da Igreja. Enquanto Aristóteles, na sua visão mais da imanência, mais material, seria, digamos assim, a ciência oficial.
E aí é curioso que Aristóteles, que foi, digamos, um dos pais da ciência, ao ser adotado como o filósofo, e um grandes, por exemplo, São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, Agostinho, eles vão se referir a Aristóteles como sendo o filósofo, para você ver como era o peso de Aristóteles. Só que Aristóteles errou muito do ponto de vista da ciência, porque é natural, porque a ciência, ela erra, ela se desdiz, e essa é uma das características muito positivas, na minha visão, da ciência. Poder, mais na frente, rever as suas posições. E é uma visão que Allan Kardec também parece gostar muito, porque ele vai dizer que a doutrina espírita deveria andar ao lado da ciência. E quando a ciência tivesse uma teoria que desdissesse, que nós pudéssemos ficar com a ciência. Porque a ciência tem essa possibilidade de se renovar. Com conteúdos médicos que eu estudei na faculdade, né, por exemplo, da psiquiatria, hoje já são desditos em novos conhecimentos, porque você tem uma nova matéria, uma nova descoberta. Provavelmente a psiquiatria que eu vou fazer daqui a 10 anos vai ser diferente da psiquiatria que eu fiz até então, nesses 10 anos, digamos, iniciais da carreira, né, da carreira médica. E Aristóteles, então, ele tem muitos conceitos da ciência mesmo que vão ficar para trás. O que vai ser muito lido hoje é mais, digamos assim, a metafísica, a ética e essa questão histórica. Mas, por exemplo, na anatomia, a gente pensava o ser humano parecido com a anatomia de um animal. Então, era natural que nós não soubéssemos quase nada da anatomia do homem. E a visão aristotélica, por exemplo, era que a sede da alma, mas a alma agora não como sendo a alma no sentido espiritualista, mas a psique, né, essa alma que tinha a ver com a mente, que é a primeira percepção do que seria a mente, uma coisa meio vaga, mas não necessariamente uma alma que está deslocada do corpo, na visão aristotélica. Na visão platônica, sim, a psique, ou a essência, ou a alma, parece muito com uma visão de um ser que está para além da matéria, ou seja, a visão de um espírito, né? A visão espiritualista. Mas para Aristóteles, não. Psique seria algo da mente, algo mais do cérebro. E a sede da psique, a sede da alma para Aristóteles, seria o coração. Então, durante muito tempo, como ele era o filósofo oficial da igreja, nós tivemos o pensamento de que o coração era a sede que comandava o nosso corpo. Até que houve um acidente com um senhor, um jovem, chamado Phineas Gage, em que ele estava indo para a ferroviária trabalhar e cai uma estaca de ferro na cabeça dele e perfura justamente essa parte frontal. Não se sabia na época, mas o que danificou mais no Phineas Gage foi o córtex pré-frontal, ou seja, a parte mais anterior, né, a parte mais da frente do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. E aí, para o espanto de todos, o Phineas Gage, primeiro, não faleceu, segundo, não perdeu nenhuma função neurológica motora, nem neurológica sensitiva. O que ele perdeu por completo foi, digamos assim, ele se desorganizou do ponto de vista da personalidade, do ponto de vista do comportamento, se tornou mais impulsivo, ficou mais desinibido do ponto de vista sexual, inclusive, mais agressivo. Então ele mudou completamente o jeito de ser. E a partir dali foi uma prova concreta de que o nosso cérebro, ele tem algum correlato que dá conta das emoções e dá conta do comportamento. Numa visão espiritualista, não é o cérebro que gera, digamos assim, o comportamento, ou que gera as emoções, ou que gera a movimentação da psique, né, do ser, né, do corpo. Seria o espírito. No entanto, do ponto de vista espiritualista, espírita, nós temos uma necessidade de uma instrumentação biológica, uma instrumentação corpórea, portanto, que nos possibilite entrar em contato com o mundo. Nesse sentido, é como se a psique, numa visão espiritualista espírita, fosse o violinista, que concebe a música, e o corpo fosse o violino,
que possibilita a música sair da cabeça, da mente, né, do psiquismo do violinista e ser tocada para que os outros percebam. Se o violino está muito danificado, o violinista vai ter que ser muito habilidoso para conseguir se comunicar com a música boa. Existiram exemplos. Paganini, ele estava tocando e tocava tão rápido e tão bem que às vezes as cordas estouravam do violino e aí ele às vezes tocava a música toda apenas com uma corda. Isso é muito difícil, porque você tem que refazer a organização das mãos, né? A arquitetura da música no violino. A gente tem também pessoas que são tão destacadas do ponto de vista das suas possibilidades, que mesmo com a sua indumentária física bastante danificada, eles conseguem passar uma mensagem de esperança, passar a sua verdadeira identidade. E nós que estamos na área médica e na área de saúde vemos muito isso. Às vezes, pessoas que se tornam nossos pacientes, eles nos ajudam mais, ou tanto quanto, pelo menos, nós o ajudamos. Porque trata-se ali de um violinista exímio, digamos assim. Essa noção possibilita o estudo das emoções, possibilita que William James faça, digamos assim, seja o pai da psicologia enquanto médico e faça a primeira teoria mais orgânica também das emoções. E mais na frente, possibilita que comecem a surgir várias escolas. Então, a primeira escola da psicologia, então, assim como eu não sou filósofo, mas bebo na filosofia muitas coisas para poder trazer alguma prática terapêutica enquanto psicoterapeuta, também não sou psicólogo. Então, o que eu bebo da psicologia são as práticas de psicoterapia, ou seja, as práticas que possibilitam alguma abordagem terapêutica no consultório, né? Ou seja, no atendimento com as pessoas. Então, a primeira grande escola, a primeira grande força da psicologia é tida como a psicanálise, fundada por Sigmund Freud. E é uma força fundamental, porque assim como o Phineas Gage, o acidente dele demonstra que o nosso cérebro tem espaço para as emoções e para o comportamento, e não só para os movimentos, a teoria psicanalítica demonstra, né, a partir do método que Freud começa a usar, inicialmente a hipnose, depois a associação livre, a interpretação dos sonhos, a interpretação dessa associação livre do discurso, né, já num divã, ele começa a demonstrar, herdeiro das demonstrações de Charcot, que nem toda pessoa que tinha ali uma paralisia estava com um nervo danificado. Era alguma paralisia da alma, algum trauma que estava sendo recalcado numa fala psicanalítica, e isso trazia um conflito que se traduzia no fenômeno histérico, que hoje nós chamamos na psiquiatria muito mais de transtornos dissociativos, transtornos conversivos ou somatoformes. E certamente esses termos vão modificando ao longo do tempo. Então, a psicanálise tem esse papel fundamental de demonstrar na prática clínica que, olha, o psiquismo influencia o somático. E a partir daí surge o campo da psicossomática de forma mais forte. Então, a psicossomática no início dizia que existiam algumas doenças que eram psicossomáticas. E hoje o que a gente vai descobrir é que, na verdade, todas as doenças são psicossomáticas, na medida em que todas as doenças guardam também uma influência do psiquismo no soma, no corpo. De tal modo que é difícil separar somático de psiquismo, quando a gente vai aprofundando com neurociências, vai aprofundando com essas visões. Quando a gente se forma, pelo menos aqui em Pernambuco, né, vai fazer a residência de psiquiatria, nós acabamos sendo muito influenciados pela psicanálise. E ainda bem, você tem uma boa formação de uma visão psicanalítica. E foi essa a primeira abordagem terapêutica. Eu nunca pretendi ser psicanalista, mas a primeira abordagem que eu comecei a aprender do ponto de vista de terapia foi a psicanalítica. Então, nessa abordagem psicanalítica, o que é que eles pressupõem? Que você precise passar pela teoria, precise passar pela prática psicanalítica, ou seja, você, enquanto terapeuta, você precisa passar pela análise pessoal, você precisa deitar no divã também e ser analisado, e não pelo psicanalista só, mas por você mesmo, junto com o psicanalista. Foi aí que eu comecei uma prática de psicoterapia pessoal,
Ou seja, eu acho isso fundamental na formação, na primeira força da psicologia. Colocar como um dos pilares da formação do terapeuta, ele também passar pelo processo. Porque é como se a gente fosse mexer no laboratório da mente humana sem termos mexido na nossa. E é muito perigoso. Assim como Allan Kardec vai dizer que é muito perigoso alguém mexer num laboratório de química sem saber os conhecimentos práticos do laboratório da química, né? E ele vai colocar esse conceito da mediunidade. Não dá para você aprender mediunidade, é só na teoria. Você precisa passar por alguma prática mediúnica. Então é mais ou menos isso que acontece numa formação de psicanalistas, né? Então eu não era psicanalista, mas tinha essa orientação psicanalítica na abordagem terapêutica. Então, seminários para aprender um pouco a teoria, análise pessoal e levar a supervisão de casos numa abordagem psicanalítica. Mas a psicanálise, como qualquer visão, elas têm as suas limitações. E, por exemplo, algumas limitações bem importantes na minha visão é que, primeiro, me parece que dão uma ênfase muito grande ao id, ou seja, aos conteúdos mais numa visão topográfica da mente. Freud vai dizer que nós temos o id, o ego e o superego nessa instância. Então, o id seria regido pelo princípio do prazer, o ego pelo princípio da realidade e o superego pelo princípio do ideal, ou algumas vezes também chamado ideal do ego. O id também chamado como isso. Então, às vezes, você tem uma ênfase muito grande apenas na questão do id. Eu sempre brinco, né, com minha analista, até hoje, que continuo, porque foi uma coisa, eu não sou psicanalista, mas até hoje continuo fazendo um espaço terapêutico para mim mesmo. E aí eu sempre, de vez em quando, brinco, mas olha, eu sou meu id, mas eu também sou meu ego e sou meu superego, ou seja, eu sou um conjunto. E essa visão é muito interessante porque Calderaro, né, um benfeitor, através do André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele vai dizer também dessas 3 esferas e vai dizer desse trânsito, porque a gente não é só o nosso passado, mas também o nosso presente e aquilo que nós queremos ser. Então vem a segunda força da psicologia, que seria o comportamental, né, o behaviorismo. Junto com o behaviorismo também vem, digamos assim, a parte cognitiva. Hoje, muito mais a terapia cognitiva comportamental atrelada junto, que foi a área que eu acabei me especializando, fazendo a formação, a especialização completa. E aí o Beck, né, um dos grandes, não do comportamentalismo, mas um dos grandes fundadores da terapia cognitiva, como quase todo iniciador de novas abordagens, ele também era psicanalista, mas ele queria algo mais prático que pudesse colocar uma abordagem mais prática na clínica do ponto de vista da psiquiatria. Dizem que a mãe dele tinha uma depressão grave, profunda, né, persistente, e ele buscava também novos métodos para poder ajudar a própria mãe. Tá? Vem a terceira força, que seria a psicologia humanista. E a quarta força, a psicologia transpessoal. Essa psicologia transpessoal, ela guarda uma perspectiva de trazer no seu bojo, né, um leque de teorias, um leque de pensamentos que foram se construindo. Então, talvez, um dos precursores seja o próprio Jung, discípulo de Freud, que inclui, na perspectiva das teorias dele, não só um aspecto biológico, um aspecto libidinal, da libido, dessa pulsão erótica, mas também a pulsão divina, né? Algo da espiritualidade. Então, hoje, aí você tem a psicologia analítica, né, que seria uma abordagem específica, mas talvez a psicologia analítica seja uma das grandes precursoras que dá espaço para a psicologia começar a aprofundar, digamos, esse lado transcendente, que transcende a pessoa. Uma outra visão, que aí essa eu tenho mais contato, é do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, que funda a terceira escola vienense, né, da psicologia, segundo se fala, ele não começa falando, digamos assim, da força do espiritual, ele começa falando mais do sentido de vida, e o sentido de vida não como sendo um sentido, que ele chama assim, supra-sentido,
que seria o sentido mais metafísico da vida. Não, ele coloca o sentido objetivo, pragmático da vida. Mas num segundo momento da sua obra, ele vai também abrir espaço para essas questões, por isso que ele também, Jung e Frankl, Viktor Frankl, eles são dois grandes nomes precursores da psicologia transpessoal, e a própria psicologia humanista, muitas vezes, é vista com muita proximidade com a psicologia, com a visão de Viktor Frankl, que seria a logoterapia ou a análise existencial. Mas o nome, né, digamos assim, formalmente, psicologia transpessoal, se deve a Abraham Maslow. E Maslow, ele vai classificar justamente a psicologia transpessoal como sendo a quarta força da psicologia. Então, ele vai organizar um pouco ali essa perspectiva. E por que o nome transpessoal? Transpessoal não significa necessariamente o transcendente numa visão platônica ou numa visão espiritualista, de incorporar, digamos assim, a visão do espírito ou a visão da realidade espiritual. Transpessoal, nessa perspectiva que tudo que transcende a pessoa. Então, os relacionamentos que nós nos construímos enquanto coletividade. E nisso, há muita semelhança com as escolas gregas, porque não era possível fazer uma filosofia grega antiga individualmente. Você construía a filosofia na prática da vida. As escolas eram as grandes comunidades, então, que as pessoas iam, frequentavam, às vezes moravam, não se pagava nada, não que não se possa pagar, mas naquele momento, então, as escolas não eram pagas, literalmente, você tinha doações, etc., para manter, mas ali era na coletividade, e isso se assemelha à visão transpessoal, que transpassa a pessoa. E é interessante que Maslow, ele é um dos primeiros indivíduos a falar não só do papel da psicologia na correção do que está, digamos assim, defeituoso ou do que está quebrado, numa fala mais americana, mas também de fortalecer as forças, as virtudes, a saúde de fato e a felicidade. E aí vem um outro termo que eu estudo muito, trabalho muito na prática, que é a psicologia positiva. A psicologia positiva, o primeiro nome quem dá é Maslow, que é, digamos assim, o principal pai assim da transpessoal, né? E aí ele coloca em um dos livros dele a psicologia positiva, que seria a psicologia que lida não só com a doença, mas também lida com a felicidade. E ele propõe, inclusive, um triângulo de Maslow, que seria o triângulo da felicidade. E que muitas coisas que ele propôs de forma assim, intuitiva, a gente vai vendo em pesquisas empíricas, até pesquisas que eu fiz enquanto pesquisador da Federal, que seria assim, nessa pirâmide, não dá para você pensar em coisas mais transcendentes da vida para encontrar felicidade se você não pensar em coisas básicas, como alimentação, como sono. Então, na base da pirâmide da felicidade de Maslow está essas necessidades básicas. E depois de você atingir essas necessidades básicas, você consegue, então, ver essa outra visão da vida e do ser transcendente. Então, de certa forma, ele é um precursor do que somente em 96, na realidade, formalmente se fala da psicologia positiva a partir do Seligman e do Csikszentmihalyi. Seligman americano e Csikszentmihalyi europeu. A psicologia positiva formalmente fundada, que é a psicologia que estuda que não estuda o adoecimento na realidade, estuda o ser que está bem, que está com bem-estar. Não só o ser saudável, mas o ser que está se sentindo feliz. Estuda, portanto, o bem-estar, o sentido de vida, o engajamento social. E, nesse sentido, embora sejam classificações diferentes, eu acho bem interessante um artigo que tem no Harvard Psychiatry Review, de um colega que ele faz chamadas 4 ondas, que não coincidem, digamos assim, com essas 4 forças, porque nessa quarta onda da psicologia, né, das psicoterapias, especialmente, ele coloca não só a transpessoal, mas essas outras abordagens mais recentes, e aí a psicologia positiva é a principal representante, que estuda o indivíduo, que estuda felicidade, estuda satisfação com a vida, esses outros parâmetros. Mas fazendo esse resumo, digamos assim, da história da visão humana sobre a psique e sobre a terapia em relação à psique, pensando como é que nós crescemos,
há uma coisa em comum. A possibilidade de uma construção de felicidade, uma construção de bem-estar, uma construção de uma sabedoria, não ser feita apenas com teoria. Não ser feita, portanto, apenas dentro de um consultório, dentro de um espaço de terapia especificamente, mas na vida, vivendo, vivenciando. Então, um dos pontos fundamentais que me parece que essas teorias todas podem nos dizer é um pouco mais de humildade. Por quê? Não existe uma força que seja melhor do que a outra. Existem forças que se complementam e a gente vai percebendo que essas, assim como as visões religiosas elas acabam se complementando, né, as visões psicológicas também. Não dá para você pensar numa psicologia transpessoal se não tivesse tido uma obra pioneira do Freud. Mas, em contrapartida, não dá para pensar em Freud, e essa é outra crítica que faço, porque nas obras de Freud que li, ele pouco faz citações diretas, mas muitas ideias dele não são bem originais assim. Você encontra na filosofia de Nietzsche, muito de Nietzsche, que por sua vez estudou os antigos, a filosofia grega, e você não vê citação direta, como a gente aprende a fazer na academia. Essa é uma outra crítica bastante importante que eu tenho em relação à abordagem, digamos assim, da obra de Freud. Então, não são tratados que devem ser colocados como se fossem o portal de uma visão, como diria Viktor Frankl, contra a guruficação, né? Ou seja, não se tornar o pai dessa abordagem um guru. E às vezes é isso que a gente vê, né? A pessoa, o pai da abordagem se torna quase um guru, quase uma deidade, e aí você não pode ter uma visão científica de questionar, de contrapor, quando na realidade a gente precisa fazer essa contraposição. Nesse sentido, eu queria encerrar, porque as coisas passam rápido, né? Encerrar nesses 5 minutos finais da minha fala, com um exemplo real, atual. Eu iria estar aí com vocês ao vivo, mas eu fui fazer, né, eu necessitei de fazer uma cirurgia de desvio de septo nasal. Esse desvio de septo ele estava me incomodando muito no sono já há algum tempo. Eu fiz um tratamento conservador, né, com medicamento, ajudou, deu certo, mas nessa pandemia talvez o acúmulo de atribuições, né, voltei a clinicar como clínico geral depois de 10 anos sem fazer clínica médica, para atender lá no Hospital das Clínicas como voluntário, enfim, fiz várias coisas no movimento espírita, profissionalmente, enfim. E talvez esse cansaço, pensando que o psiquismo influencia no nosso corpo, e aí também a quantidade de atribuições que nós temos influencia no cansaço, mesmo que a gente emocionalmente esteja bem, como eu estava, estou emocionalmente bem, mas às vezes o nosso corpo fala e nos dá uma mensagem. Então, deu uma piorada nessas obstruções nasais, né? E o sono começou a ficar pior de novo, então a gente foi fazer, como se fala, foi para faca, né? Ou seja, fui fazer a cirurgia, que não é em faca, mas assim, só um termo que a gente às vezes brinca nas escolas médicas. E aí eu fui fazer a cirurgia. Aí precisou fazer mais de um procedimento, foi tudo bem, né? Mas sabendo que ia ter que ficar um pouco mais em silêncio, então eu desmarquei alguns compromissos, mas não que necessariamente ia afetar aqui a nossa participação. No entanto, para minha surpresa, no segundo dia de pós-operatório, eu comecei a ter síncopes, que são termos técnicos para desmaio. Então, em 36 horas, eu tive 4 desmaios, então apagava, geral apagão. E só não caí no chão e bati, digamos, a face, teve um acidente porque estava minha esposa, meu irmão, então tentaram me segurar e aliviou a queda. E aquilo nos espantou, porque além do desmaio, eu ficava com muita falta de energia. Parecia sintomas que eu encontro em pessoas com depressão, ou seja, falta de energia, a cognição bastante ruim, né, além da insônia, e não fiquei entendendo muito bem. E aí fomos investigar as causas mais biológicas. A única coisa que eu encontrava aqui em casa, com minha esposa, que também é médica, era uma mudança de pressão. Quando eu estava deitado, minha pressão era 12/8, que é a minha pressão normal, basal, e quando eu me levantava, caía para 8/5, uma queda muito alta. Então, você tinha uma hipotensão ortostática. E essa queda fazia com que o sangue não chegasse bem no meu cérebro, e aí ficava pouco oxigenado, e aí vinha o desmaio.
Então, fui numa emergência, né, me submeti a uma série de exames para poder investigar as causas de síncope, exames do cérebro, né, ressonância, exames cardiológicos, exames para poder ver se não tinha alguma insuficiência adrenal, exames laboratoriais, e tudo perfeitamente normal do ponto de vista dos parâmetros dos exames. A única alteração era o exame clínico, que a cardiologista fez e constatou o que a gente viu aqui em casa. Então ficou assim, síncopes secundárias, ou seja, ocasionadas por uma hipotensão ortostática, uma hipotensão por causa quando você mexe no decúbito, secundária a um estresse cirúrgico. E a gente ficou sem entender, mas como é que pode? Não é uma cirurgia de grande porte, né? Minha idade, para aqueles que não sabem, eu tenho 35 anos de idade, não tenho nenhuma doença clínica, não uso nenhum tipo de medicamento, porque não preciso, ou seja, regularmente falando. Então, sou uma pessoa, como se fala, rígida, e os meus exames pré-operatórios todos normais. Não é normal um corpo jovem, rígido desse, no pós-operatório ter uma complicação dessa. E aí eu comecei a perceber o que é que meu corpo estava me dizendo. Porque eu já vinha percebendo há algum tempo que eu estava mais cansado do que o habitual. Mas eu pensava, talvez seja por causa do sono, né, a cirurgia, mas não era só isso. Era o excesso de atribuições, o excesso de responsabilidade, como diz o Bulgakov, que eu descobri, um médico russo, que também foi escritor, e um livro que eu recomendo muito, Anotações de um Jovem Médico. Um livro de contos que ele coloca todas as angústias que ele, enquanto jovem recém-formado, em 1917, passou, e que eu, e que meus pacientes médicos, e que provavelmente os profissionais de saúde passam quando são recém-formados, 100 anos depois. Porque estamos, meus amigos, numa profissão desafiadora. Uma profissão que é muito bonita, né? A profissão na área de saúde, mas que traz um bocado de estresse, um bocado de desafios. E nesse momento de pandemia, mais ainda. Então, é curioso, porque às vezes, infelizmente, eu já pedi desculpa de público, eu não consigo atender todos os convites que me chegam em palestras espíritas, em palestras acadêmicas. Na realidade, é uma minoria, porque a gente, além dos convites que chegam, é uma minoria que eu consigo atender. Porque eu não estou no dia a dia como os colegas que trabalham, digamos assim, em casa, apenas lendo, apenas estudando. A gente está no fronte de batalha. E esse fronte de batalha respinga em nós. E o meu corpo gritou para mim: tu estás mais estafado do que tu imaginas. Porque isso que aconteceu, acontece apenas em quem está com estafa. E aí foi por isso que eu liguei com a Cátia e falei, Cátia, está me dando esses problemas, eu não vou conseguir fazer um deslocamento, mas até lá eu consigo falar, já vou estar recuperado, e 10 dias que eu tiraria para poder me recuperar do pós-operatório se transformaram em um mês, por isso que eu fiquei sem fazer lives aí em setembro, porque eu fiquei literalmente olhando, descansando, de molho, nesse olhar que o corpo nos dá. Então, quando falamos de uma psicologia transpessoal que envolve um crescimento do ser, não estamos falando apenas de uma psicologia que leva em conta apenas o transpessoal numa esfera do espírito, numa esfera que está para além do corpo. Mas essa transpessoal que faz a gente transcender o olhar e perceber que quando o corpo nos fala e nós não escutamos, ele grita. E quando ele grita, é bom que a gente escute. E quando ele grita, é bom que a gente mude, às vezes, alguns padrões. Perceba as nossas limitações, porque às vezes, eu me lembro, aí eu voltei a atender quinta-feira agora. E eu achei curioso, falei com minha esposa, olha, então fui ao atendimento, logo depois fiz a live que a gente tem lá pela FEB TV e dos demais canais parceiros. E foi curioso, porque no final dos atendimentos, eu estava com muito mais energia do que no início. E quando terminou a live, eu estava assim, saltitante. Por quê? Porque você tem as energias dos benfeitores que ajudam. E aí, quando eu estava indo para o carro, me dirigi para casa, veio claramente a percepção de um benfeitor dizendo, você... Porque minha esposa falou assim, Léo, temos também os benfeitores que ajudam, né? Eu falei, pois é. Mas aí, quando eu estava indo para o carro, muito claramente veio a mensagem do benfeitor. Agora, você vai chegar em casa e não vai fazer nada que você está planejando. Você vai dormir para guardar as energias que você recebeu. Essa acho uma mensagem que eu queria passar
com muita honestidade, com muita sinceridade, que talvez seja o que eu mais me esforce para ser, que todos nós precisamos de pausas, todos nós precisamos de descansos. Nós estamos vinculados ao trabalho, mas não podemos esquecer de uma lei fundamental que está posta em O Livro dos Espíritos, que é também a necessidade do repouso. Todos nós temos essas nossas limitações e só aprendemos vivendo. As teorias nos dão alguma preparação, mas é vivendo que nós aprendemos a viver. É por isso que queria terminar relendo a fala poética de Carlos Drummond de Andrade. O amor que move o sol como as estrelas. O amor que nos impulsiona para o transcendente, como fala a Platão em O Banquete. O verso de Dante, esse é um verso de Dante, é uma verdade resplandecente. O amor nos comove até o sol, nos comove até nossa transcendência. E curvo-me ante a sua magnitude. Eu ouso, porém, insinuar, parafraseando também Carlos Drummond de Andrade, sem pretensão a contribuir para que se desvende o mistério amoroso, ou seja, para que se encerre todas as verdades sobre o amor e a psicologia do ser, que amar se aprende amando. Viver se aprende vivendo. Não são apenas com especialistas que você vai aprender, mas é também com você mesmo, olhando a tua vida, olhando o teu corpo, olhando as mensagens que vêm de Deus através de ti, sem omitir o real cotidiano, também matéria de poesia. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Agradecemos pela excelente palestra, doutor Leonardo. Desejamos melhoras e já esperamos ansiosos por sua presença aqui conosco em outra oportunidade. Obrigado. Agora faremos 20 minutos de intervalo e retornaremos logo em seguida com a palestra do doutor Alberto Almeida, Tocar a Grandeza da Alma.